Glória a Deus, eu saúdo da igreja na santa paz do Senhor Jesus, amém? Então é um motivo de alegria estar mais uma vez nesse lugar e agradecendo primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade de falar à igreja do Senhor que aqui está presente e aos ouvintes que vieram prestigiar a palavra de Deus que aqui já foi falada muito essa noite e que ela possa ter penetrado aos corações para que ninguém saia daqui vazio, mas com seu coração cheio da graça do Senhor Jesus. É motivo de alegria, igreja, estar com vocês mais uma vez. Peço que a igreja que estão com a Bíblia Sagrada em sua mão abra em João 15 e verso 18. Louvado seja Deus. Agradeço ao pastor Flávio pela confiança, e pela oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor a esse ministério e que o Senhor abençoe cada ouvinte. O título tem o preço do discípulo, o preço do discipulado. O verso 18 diz assim: se o mundo vos aborrecer, sabeis que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos aborrece. A igreja pode se sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós passamos a conhecer as Escrituras Sagradas, irmãos, é como se tivesse tirado dos nossos olhos uma venda, um véu que impede o ser humano de conhecer a Deus, que impede o ser humano de saber quem é Jesus. Então, quando nós passamos, irmãos, a conhecer a palavra de Deus como ela é, como ela está escrita, e passamos a conhecer quem é verdadeiramente Jesus, nós passamos a ter entendimento. Obrigado. Nós passamos a ter entendimento, irmãos, para compreender o propósito de Jesus na cruz do Calvário. Muitas vezes, irmãos, a gente se entristece muito a Sexta-feira Santa, porque é os dias que passam muitos filmes sobre a crucificação de Jesus Cristo. Então, irmãos, a gente se entristece muito, mas quando nós sabemos que esse propósito foi necessário para que o mundo possa ter uma porta para entrar no céu. E a Bíblia Sagrada diz que essa porta é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra, nos indica o caminho. É o manual para que o ser humano possa ter esse encontro com Deus. Então, a partir do momento, irmãos, que nós somos cheios da graça do Senhor e passamos a conhecer quem é realmente Jesus, não aquele que a gente costumava ver crucificado lá em um altar, mas o Jesus que penetra em nosso coração e as suas palavras nos dá entendimento
para entender o propósito dele para a nossa vida, para a nossa alma, porque nós sabemos que nós temos alma, né? Então Deus, Ele olha para a alma do ser humano e não quer que nenhum se perca, porque é feitura sua, é obra das suas mãos. Então Ele não quer que nenhum vá para os laços de Satanás, que é o opositor de Deus. Então a gente só costumava ouvir falar de Jesus crucificado. A gente não tinha um entendimento do porquê que Jesus foi morto em uma cruz como um malfeitor. Então, a partir do momento que nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele mostra para nós que nós não somos daqui. Ele nos colocou aqui, nos permite aqui, irmãos, para termos uma provação. Se verdadeiramente nós quer aquilo que é melhor para nós, o que Deus tem de melhor para nós, ou que o diabo tem de ruim, que aparentemente aos olhos carnais é bom para nós, mas só, irmãos, que é momentâneo, é passageiro. E a Bíblia vai nos ensinar que as coisas terrenas, irmãos, é passageiro. Nós podemos ter riquezas, irmãos, aqui, mas essa riqueza, irmãos, que nós formos correr atrás aqui, irmãos, não podemos comprar salvação. Nós não podemos comprar com nossos bens materiais, irmãos, a salvação da nossa alma. Então a Bíblia nos ensina, irmãos, que Jesus ele veio para um propósito, para que o sacrifício feito por Ele, irmãos, nós pudéssemos ter a nossa livre entrada para o céu, para a morada do Pai. Então Jesus, Ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria. É por isso, irmãos, que é duro para nós seres humanos, irmãos, sermos um crente em Jesus, porque nós temos que enterrar o velho homem todo dia, irmãos. Não é dizer que nós vamos para as águas do batismo e ali nós somos santificados, não, irmãos. É difícil, irmãos, para nós essa caminhada. Sermos discípulos significa seguidores de Cristo, ser mensageiros dele aqui nesse mundo. Então, louvado seja Deus, irmãos. Amém. Louvado seja Deus, que Ele, olhando para o mundo, irmão, e vendo que era necessário que o seu único filho, era o único que poderia, irmãos, consumar esse sacrifício, para que o mundo pudesse ter uma porta de entrada para o céu. Então a Bíblia nos diz que as portas estavam fechadas, irmãos, para todo ser humano, porque todos estavam destituídos da glória de Deus, porque não havia ninguém nesse mundo, irmãos, que fosse capaz de ser sacrificado para que pudesse essa porta estar aberta para alguém. Então Jesus, ele veio e consumou, irmãos, na cruz do Calvário, esse sacrifício, porque só Ele cumpriu a lei de Moisés. Ninguém, irmãos, na terra, o povo de Deus que vivia em Israel, eles é quem tinha, irmãos, acesso à Torá, que é o livro sagrado, que hoje está em todas as plataformas digitais do mundo. Então todo homem pode, irmãos, conhecer esse livro. Todo homem pode vir para
um lugar de encontro dos crentes em Jesus e saber mais dessa palavra, conhecer mais desse livro, irmãos. Mas o mundo, irmãos, ele aborrece tanto esse livro, porque esse livro, irmãos, é quem vai dizer quem é Jesus. Esse livro é quem vai dizer o porquê, o motivo da morte, que é muito falada na Semana Santa, irmãos. Na Sexta-feira Santa, a qual Jesus ele foi morto. Mas ele disse, aqui está escrito que ele disse, era necessário que ele padecesse, para que nós pudéssemos hoje, irmãos, ter esse encontro com Jesus. Então, a Bíblia Sagrada, irmãos, é o livro, é o manual do ser humano, irmãos, ser conduzido aos céus. Não há outro livro, irmãos, que o homem possa mostrar que esse é o livro a qual vai testificar de Jesus. Somente a Bíblia Sagrada que vai testificar de Jesus e do Deus Pai que lhe enviou ao mundo. Então nós sabemos, irmãos, que o preço dos discípulos, o preço do cristão caminhar nesse mundo, irmãos, não é fácil. Porque, irmãos, nós temos a natureza pecaminosa. Então, irmãos, é duro para nós todo dia renunciar a nós mesmos, para que o nosso espírito possa ser santificado para entrar na glória de Deus. Então, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o pecado, irmãos, ele não vai habitar no céu. A morada do Altíssimo não entra pecado, irmãos. Então é necessário que nós renunciamos a nós mesmos, para que nós podemos ver e contemplar a face do Senhor. Então, irmãos, o mundo olha para nós, esses bestas não sabem o que estão perdendo. Então nós analisamos, irmãos, a nós mesmos e vemos que tudo é passageiro, irmãos. Nós passávamos noite em claro, em festas, mas no outro dia estávamos doentes, não tinha aquela alegria no coração. Mas quando nós viemos para um culto, irmãos, nós chegamos em casa, não tem enfado, no outro dia nós estamos acordados e gratos, agradecendo a Deus por mais um dia, por Ele ter cuidado de nós. Mas antes, irmãos, nós não conhecíamos a Cristo, nós não sabíamos qual era o propósito desse Jesus que tanto nos ama e nos quer bem. Então nós padecia cada dia, irmãos. A nossa alma continuava seca cada dia, irmãos, sem ter esperança em Deus, sem ter um propósito na nossa vida. Então, irmãos, nós temos que agradecer ao Senhor por essa dádiva de seu filho, seu único filho, ter vindo ao mundo, ter se desfeito da sua santidade, da sua autoridade como Deus, para se fazer homem e padecer, irmãos, por cada um de nós, por amor a cada um ser humano. Então o mundo não pode dizer, não, nós todos somos filhos de Deus. Somos não, irmãos, porque antes nós só aborrecia a Deus, nós éramos criaturas de Deus. Então Deus cuida de cada um ser humano, irmãos, mas Ele tem um propósito na vida de cada um, de que nós temos um livre-arbítrio de escolher um destino para a nossa alma. Ou ficaremos, irmãos, mortos no pecado para sempre, distante de Deus,
ou então reinaremos com Ele na glória do Pai. Essa é a promessa, irmãos, que temos. Essa é a promessa que o crente em Jesus, porque o crente significa o crer em Jesus, acreditar no seu propósito, acreditar no ministério, né? Esse ministério que nos conduz à vida eterna. Então, irmãos, o Senhor Jesus disse: se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. É por isso, irmãos, que nós temos que pagar um preço. Muitas das vezes, irmãos, nós somos tentados todos os dias, irmãos, a se desviar dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque as coisas do mundo, irmãos, é atrativa. As coisas do mundo, ela é chamativa, irmãos. Mas não se ganhe. É só armadilha para que você caia para a perdição. Então, irmãos, e quando, irmãos, nós descobrimos que o Senhor Jesus, Ele tem esse propósito no mundo de salvar toda a humanidade. Então, quando nós descobrimos que esse manual sagrado a qual nós passamos a conhecer, Ele é quem nos testifica do Senhor. Ele é quem vai dizer para nós quem verdadeiramente Jesus Cristo é e quem verdadeiramente nós devemos adorar, prestar cultos. Então, irmão, antes nós não conhecíamos, nós éramos chamados a cultuarmos os mortos, os santos e também as imagens. A partir do momento que nós, irmãos, fomos chamados, porque não foi nós que escolhemos, foi Jesus quem nos escolheu, irmãos. Não foi por mérito nosso, irmãos, estar aqui na casa de Deus. Não. Foi porque Ele nos escolheu. Foi porque a sua palavra, irmãos, penetrou em nosso coração. Então nós temos que ser gratos ao Senhor todos os dias, irmãos, para que nós possamos permanecer no amor de Cristo. Porque as coisas do mundo, irmãos, elas são atrativas demais. Você observa que quando tem algo do mundo, irmãos, alguma festividade da carne, então, irmãos, ali há multidões, ali chegará multidões para prestigiar aquele negócio, seja ele que for. Então, irmãos, mas quando nós olhamos para a casa de Deus, irmãos, e contamos 1, 2, 3, 4 ser humano ali para prestigiar as coisas de Deus. Mas quando, irmãos, nós observamos isso, irmãos, nós vemos o quanto o mundo aborrece as coisas de Deus, as coisas que são de cima. Então nós olhando, irmãos, e fazendo essa autoanálise, tudo que o Senhor Jesus Ele deixou escrito, irmãos, nós formos observarmos, nós veremos no dia a dia da nossa caminhada terrena, e que a cada vez mais, irmãos, a sua palavra está sendo espalhada, mas muitos, irmãos, estão deixando de apreciar essa riqueza, essa dádiva que Deus propôs para o ser humano, que é caminhar, sermos um discípulo de Jesus, sermos um embaixador do céu aqui na terra, porque essa dádiva Deus nos deu, irmãos. Ele nos chamou e nos deu, colocou em nossas mãos, irmãos, essa riqueza que é pregar o Evangelho. Então, irmãos, não é brincadeira do ser humano, irmão, estarmos aqui falando de Jesus, não. Porque essa palavra, irmãos, ela é riquíssima. Essa palavra, ela é quem traz a paz ao mundo. O Senhor Jesus aqui disse que Ele é a luz do mundo, né?
E quem lhe segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então essa luz, irmãos, está em Jesus. O nosso propósito aqui, irmãos, é testificar de Jesus. Não é correr atrás de bens materiais, de riquezas, não. A palavra de Deus, ela não nos ensina, irmão, a buscar essas coisas. Não que o Senhor não vai deixar os seus filhos andar em pobreza, não, irmãos, jamais. Ele deixará aqueles a quem Ele ama, irmãos, a quem adora ao Senhor e presta cultos a Ele, andará em pobreza, irmãos, em miséria, jamais. O Senhor cuidará, irmãos. Então Ele diz que nós não devemos andarmos preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, irmãos, não nos pertence. Eu posso hoje estar aqui testificando do Senhor, mas amanhã Ele pode me levar, e pode levar qualquer um de vocês. Então, irmãos, é por isso que nós devemos dar crédito à palavra de Deus. Aquele momento que nós tiramos, irmãos, muitas vezes, 2 vezes por semana, 3 no máximo, aqueles 2 horas, para estarmos na igreja com os demais irmãos, para ouvir a palavra do Senhor, para através do pregador essa palavra nos avivar cada dia mais. Mas muitas vezes nós desprezamos, nós damos lugar à carne, irmãos, e desprezamos essas horas benditas do Senhor, que é de estarmos reunidos para conhecer mais dessa palavra. Então, irmãos, nós não devemos, irmãos, desprezar a maravilhosa palavra de Deus que nos traz salvação, libertação para a nossa alma. Então o homem sem Deus, irmãos, ele vive preso no pecado, às trevas a quem lhe rodeia. A luz está distante da sua alma. Então a palavra de Deus, irmãos, nos dá luz, nos dá entendimento de que só ela pode nos libertar, irmãos, da depressão, das enfermidades que muitas vezes o médico não tem cura. O médico passa um remédio ali, mas você não fica bom. Mas nós sabemos que nós temos o médico dos médicos ao nosso dispor. Assim nós cremos, assim nós creremos que Ele é capaz de fazer tudo e muito mais na nossa vida, irmãos. Então, irmãos, muitas vezes nós queremos desanimar e dizer: não vou pregar, porque é longe, porque é distante. Mas quando a palavra de Deus nos lembra, irmãos, de que Jesus ele andava quilômetros a pé, mas seus discípulos, e eles não tinham, irmãos, um transporte motorizado, muito menos um cavalo, irmãos, para lhe conduzi-lo até aqueles lugares distantes, que muitas vezes era de 40, 60 quilômetros ou mais, levava 3, 4 dias de viagem. Então, quando nós lembramos, irmãos, do que está escrito aqui, então nós nos fazemos, irmãos, muitas vezes nós menosprezamos a palavra do Senhor. Mas quando nós fazemos uma análise de nós mesmos e de quanto, irmãos, essa palavra ela nos traz benefício, não só para a nossa vida espiritual, irmãos, mas também para a nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida, irmãos, física. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é rica em tudo. Então, o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem ouve as minhas palavras e a pratica não andará em trevas, mas terá a vida. Então, irmãos, nós sabemos que não é em vão, irmãos,
a nossa estadia aqui nesse lugar. Não é em vão, irmãos, que nós estamos aqui. Lembre-se que Jesus, ele andou nesse mundo, irmãos, e antes de nós sermos aborrecidos, ele foi. Antes de nós sermos caluniados, Jesus já foi caluniado. Então, quando nós lembramos dessa palavra, irmãos, nós sabemos que tudo que nós fizermos aqui, irmãos, é pouco. Não se compara o que Jesus fez por mim e por você. Então aqui nós estamos, irmãos, para testemunhar que Jesus Cristo, ele vive. Jesus Cristo, ele não está morto. Jesus Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos, e mostrou para a humanidade, irmãos, que só ele é capaz de ressuscitar até dos mortos. Jesus, ele andando nesse mundo, ele mostrou que só ele é capaz. Nós vemos um texto aqui na Bíblia, irmãos, de Lázaro, que era seu amigo. A Bíblia diz que ele estava num lugar distante e ouviu-se a notícia de que ele estaria doente. Mas Jesus, ele sabendo o futuro, irmãos, conhecendo todas as coisas, ele não sabe eles que Jesus, através de Lázaro, ia mostrar, não só para aquele povo, irmãos, mas para nós hoje, que ele é capaz de até dos mortos ressuscitar. Então, irmãos, quando passam uns dias, a notícia chega: Senhor, o teu amigo Lázaro já morreu. Então, ele vai até a morada dele. Então, chega lá, suas irmãs estão chorando em pranto, porque já fazia 4 dias que esse homem estava no sepulcro. Então, Jesus ali mostrou para nós, irmãos, que ele é capaz de ressuscitar dos mortos. Então a sua promessa é, irmãos, se nós permanecermos até o final, mesmo que a volta de Jesus nós não estejamos mais caminhando sobre essa terra, aqui nesse corpo, mas nós sabemos, irmãos, que nós estamos guardados, e quando o som da trombeta de Deus tocar, irmãos, os salvos todos irão para o céu, juntamente com Cristo. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que num abrir e fechar de olho, num piscar, como um raio de luz, o nosso corpo, irmãos, será glorificado, será santificado e então subirá para o céu. Então, irmãos, nós temos essa promessa. Jesus, ele deixou aqui escrito para nós que essa promessa, irmãos, nos seguirão. Então, irmãos, não há quem possa impedir de Deus fazer aquilo que ele prometeu. Então, quando Deus promete, irmãos, ele cumpre, mas é no seu tempo, não é no nosso tempo. Muitas vezes nós desanimamos, porque, irmãos, não é no nosso tempo. Então nós temos que continuar, irmão, crendo que o tempo é do Senhor, e que no seu tempo, irmão, ele vai exaltar quem é humilhado, e quem é exaltado ele vai humilhar. Porque, irmãos, a sua palavra, irmãos, é rica, é verdadeira. Então nós não estamos aqui, irmãos, buscando riqueza. Nós estamos buscando fazer com que cada um servo do Senhor entenda que o propósito da igreja de Cristo na terra, irmãos, é salvar almas, não é enriquecer pessoas, não, irmãos. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos consciência de que toda a Escritura Sagrada, irmãos, é proveitosa para a nossa vida. Então, louvado seja Deus, que nós entendemos, irmãos, que o propósito de Jesus Cristo lá na cruz, irmãos, foi para que o mundo possa ter uma porta de entrada para o céu. Então nós sabemos, irmãos, que o mundo
ele nos aborrece todo dia, irmãos. O mundo, irmãos, o mundo que eu falo, irmãos, é a humanidade, não é materiais, não é transporte, não é moradia, não, irmãos. O mundo é pessoas. Então, irmão, pessoas maltratam aqueles a quem serve a Cristo. O mundo, irmãos, não nos vê como pessoas boas. O mundo nos vê como pessoas que seguem a um Deus que não existe. Então, ele muitas vezes, irmãos, nós pregando o Evangelho, eles dizem que já serve a Deus. Como serve a Deus, irmãos? Se a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, então o Senhor que ele serve, irmãos, é o mundo, não é a Deus. Porque ou serve a um ao outro, irmãos, ou nós serviremos a Deus ou o diabo, ou fazemos a obra de Deus, irmãos, ou então nós seremos condenados. Nós ficaremos no grande dia do Senhor. Então, irmãos, jamais, irmãos, Deus quer que se perca um só ser humano aqui nesse mundo. Não. O Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte do indivíduo que mata, que rouba, que judeia com pessoas. Porque o mundo é assim, irmãos. O mundo, ele maltrata pessoas, judeia com pessoas, irmãos. Os cafetões que existem no mundo, irmãos, os líderes de facções são pessoas do mal, têm o seu instinto maldoso. Mas Deus, irmãos, não tem prazer nenhum na morte deles. O Senhor salva se assim eles confessar a Cristo, se assim eles se arrepender do seu pecado e dizer que não fará mais isso. Porque, irmãos, Jesus, ele não veio para condenar o mundo. Ele disse que veio para salvá-lo. O que ele disse para um pecador, irmãos? Nós vemos naquela passagem daquela mulher, onde os fariseus trazem até Jesus. Olha, pela lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério. Então, pela lei, ela deve ser apedrejada até a morte. Então, irmãos, o que Jesus diz? Se algum dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, o texto vai nos mostrar, irmãos, que só ficou Jesus e a mulher. Então, Jesus pergunta: cadê aqueles a quem te julgava, te condenava? Não tem nenhum aqui. Então eu também não te julgarei, não te condenarei, mas vá e não peques mais. É assim que Deus trata, irmãos, a humanidade. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos deste amor que Jesus tem por cada um ser humano. E muitas vezes nós desprezamos o nosso vizinho só porque ele é mal encarado, porque ele faz coisas erradas. Mas nós, como servos do Senhor, irmãos, nós temos que demonstrar esse amor para com o próximo, porque esse é um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, se nós tivermos o mínimo de amor em nosso coração, irmãos, nós não devemos desprezar ninguém, nem por ela ser o quem ela é. Não, irmãos, o Senhor Jesus não quer que nós desprezamos ninguém, mas que nós pregamos o Evangelho, porque é a palavra de Deus, irmãos, que vai libertar o ser humano que está preso na idolatria do pecado. Ah, irmãos, mas eu não adoro santo, eu não adoro imagem, eu não sou católico, mas eu não faço mal. Não, idolatria não é só isso, não. Idolatria, irmãos, você viver uma vida
pecaminosa, você ter amor ao dinheiro, amar uma pessoa acima de Deus, isso é idolatria, irmãos. Tudo isso é idolatria. Então, irmãos, muitas vezes a pessoa ama mais o seu bem material do que seu filho. Então, pessoas idolatram mais bens materiais do que seres humanos. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar como devemos nos portar aqui nesse mundo, nos comportar como os verdadeiros servos de Deus. Nós não devemos deixar, irmãos, essa palavra de lado. Não, essa palavra, ela é rica para a nossa alma. Ela nos mostrará o caminho do céu. Então, o mundo, irmãos, está cheio de maldade. E só o Senhor, irmão, para guardar o ser humano. O ser humano não acha porque ele anda num carro blindado, ele está livre do mal chegar até ele, está livre da morte. Não, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que o homem pode ter um exército ao seu favor, irmãos, mas ele não está livre. Ele não pode lhe guardar a sua vida. Só o Senhor Jesus, irmãos, pode guardar a nossa vida. E só Ele pode tirar a nossa vida, né? Então, irmãos, nós sabemos que o nosso propósito hoje aqui nesse lugar, irmãos, é cultuar a Cristo, cultuar a Deus Pai Todo-Poderoso, porque só eles são dignos de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Então nós devemos, irmãos, cada dia, cada amanhecer, irmãos, agradecer a esse Deus a qual nós conhecemos, esse Deus que nos iluminou, abriu a nossa mente e nos mostrou o caminho. Então agora em diante, irmãos, nós devemos somente agradecer a Deus, porque o mundo, irmãos, está cheio de maldade. Ao nosso redor, irmãos, está cheio de pessoas ruins. Então só o Senhor para guardar a nossa vida, para guardar, irmãos, o nosso sair, o nosso chegar. Então nós temos que nos dedicar cada dia mais, conhecer a palavra de Deus, conhecer o propósito de Jesus Cristo, irmãos, na nossa vida. Então, muitas vezes, irmãos, nós esquecemos dessas coisas. São coisas tão simples, mas a natureza pecaminosa, irmãos, nos faz se afastar do Senhor. Mas o Senhor sempre, irmãos, está nos alertando. Ele está trazendo, irmãos, coisas que nós possamos refletir se verdadeiramente, irmãos, estamos certos do que nós estamos fazendo ou se nós estamos errados. Então louvado seja Deus, que a palavra do Senhor, irmãos, abriu a nossa mente. Hoje nós temos Cristo na nossa vida. Nós não andamos mais segundo o curso desse mundo, mas segundo a sua palavra, mesmo, irmãos, sendo falhos muitas vezes, mas essa palavra, irmãos, ela vem todos os dias falar ao nosso coração. Todas as vezes que as provações vêm, a palavra do Senhor está ali para nos alertar. Então louvado seja Deus, irmãos. E até aqui, irmãos, eu conduzi a palavra do Senhor e sou grato ao Senhor por essa oportunidade. E eu passo nesse momento o microfone ao pastor Flávio, que ele possa trazer à igreja do Senhor as bênçãos sacerdotal para a igreja, amém? Eu agradeço ao Senhor e a cada um de vocês que deram ouvido essa pregação, amém? Louvado seja Deus. As palmas, louve ao Senhor. Cumprimento a todos a gloriosa paz do Senhor. Amados irmãos,
como Deus deu graça ao nosso irmão para ministrar a sua palavra. O teor do culto é fazer o nome do Senhor ser conhecido, ser manifesto, porque na verdade só o Senhor é Deus, só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele tem os céus por herança. Aleluia. O homem jamais pela sua própria condição poderá chegar aos céus a não ser por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por Ele que nós chegaremos ao Pai. E caminhando com Cristo é confessá-lo como Salvador, é crer nele como Senhor absoluto. Porque existem vários senhores, mas somente Jesus é o único Senhor absoluto. Somente Ele foi pregado na cruz, somente Ele foi enviado pelo Pai, somente Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nos assegura a vida eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você poderia dizer, mas houve homens que morreram e o Senhor ressuscitou. Sim, houve uma manifestação para que a glória de Deus pudesse ser manifestada naqueles dias. Bom, Cícero falou do xarapim do nosso amigo irmão Lázaro. Era amigo de Jesus, adoece, manda avisar, mas Jesus dá tempo, deixa o amigo padecer. Quando ele decide ir lá, toma a decisão de ir até Betânia para visitar o seu amigo. Chegando lá, ele já estava no sepulcro. Irmãos, ele só estava com 4 dias no estado de decomposição, cheirando mal, mas Jesus não queria curá-lo ele vivo, porque seria um milagre pequeno. Jesus deixou ele falecer. Enquanto para nós o morto está morto, para Deus aquele que nele crê dorme. Jesus vai até o túmulo e ele brada dizendo: Lázaro, sai para fora. O defunto, que já não tinha sangue circulando em suas veias, ouve a voz do Senhor e se levanta, e Jesus manda ele desligar os seus pés, aquela atadura que estava enfaixada nele. Ele sai andando, irmãos, causando um grande tumulto naqueles dias, porque pessoas viram ele morto e agora viram ele vivo e ficaram muito maravilhados, dizendo: verdadeiramente Deus levantou um profeta no meio de nós. Aleluia. E houve mais. A Bíblia fala do tempo do apóstolo Pedro, depois que Jesus preparou a sua igreja aqui, deixou o discípulo e voltou para a glória. Uma irmã chamada Dorca, uma irmã amada, que ajudava muito na igreja. Irmãos, um dia ela morre. E essa irmã morrendo, a igreja não se conformava, não queria aceitar a sua perca, e fizeram um pranto diante do Senhor. O apóstolo Pedro também foi um deles que veio e orou por ela, e o Senhor deu seu espírito de volta. Você poderia dizer: mas pastor, a Bíblia diz, Hebreus 9, versículo 27, e como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vim depois disso o juízo.
querem dizer que depois da morte não há como se preparar para ter um encontro com Deus, mas sim, em vida o homem faz a sua decisão, seguir a Jesus, obedecer a Jesus, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor dia após dia, renunciando à sua própria vida. Esta é a função da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. E desde já quero agradecer a presença de cada irmão. Estava dizendo para o irmão Cícero, daqui da cidade, faltou bastante irmãos. Não são muitos, mas faltou a metade. Louvado seja Deus. É sempre assim, né, irmãos? Nunca vai estar todo reunido. Que Deus abençoe. Irmã Jaqueline. Saúde a amada igreja na paz do Senhor, amém? Escala da semana. Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, ciclo de oração às 7 da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Valério, pregador pastor Flávio. Domingo, culto público, dirigente irmão Felipe e pregador irmão Davi. Amém? Amém. Nós temos 8 obreiros na nossa igreja Batista Moriá. E não é pouco. Jesus um dia disse: a seara é realmente grande, poucos são os ceifeiros. Meus irmãos, tem tanto que fazer nesse mundo para Jesus. Quantos estão à beira da estrada, descendo a sepultura, sem Deus, sem salvação? Há necessidade de obreiros para que pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, para que as almas venham a crer. Nós iremos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador do Universo, obrigado, Senhor, nesta noite, por cada louvores que deste-nos para cantar, para adorar o Teu santo e magnífico nome. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, que o Senhor possa contemplar do mais alto dos céus, possa estender as mãos sobre cada vida e conceder uma bênção maravilhosa. Ah, soberano Deus e Pai, te oro por aqueles que não puderam vir, Senhor, por aquele que se encontra trabalhando, por aquele, meu Deus, que se encontra em outra condição, aquele que está fraco, aquele que está enfermo, meu Deus, contempla nesta hora, permita, ó Pai, que seja tocado, venha sarar a enfermidade, o que está fraco fortalece, o que está enfermo, Senhor, seja curado para a glória do Teu nome. Abençoa a igreja ali nas Cacimba, ali na Carnaúba, Senhor. Continua, Senhor, a salvar as almas, operando maravilha, fazendo o que nós não podemos fazer. Nos usa como atalaia, como instrumento do Senhor, para que a vossa palavra seja propagada, Senhor, seja anunciada, e ela venha, Senhor, realmente motivar a fé em cada coração. Deus amado, te suplicamos por fé no nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós. Amém. E as palmas louvem o nome do Senhor.